Olá, galera, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de literatura. O último exercício que fizemos, a última atividade que fizemos foi o capítulo 7, quando nós falamos dos gêneros narrativos modernos. Dentro dos gêneros narrativos modernos, agora a gente vai entrar em um gênero literário muitíssimo importante. Esse gênero foi um dos primeiros gêneros literários a existir e ele se chama o gênero dramático. Bom, quando vocês ouvirem a expressão dramático, vocês não precisam obrigatoriamente ater-se ao significado inicial da palavra, porque dramático nesse conceito, nesse contexto, não tem nada a ver com drama, com sofrimento, não é necessariamente isso, tá bom? O gênero dramático, a palavra drama, ela configura um texto que foi destinado à dramaturgia, ou seja, à encenação. Então, o gênero dramático para a literatura, ele é fundamental, sabe por quê? Porque lá no início, nos primórdios da literatura, lá no século VI, finalzinho do século VI, iniciozinho do século VII, quando a literatura passou a ser conhecida como um estudo da arte, o gênero dramático era o mais potente, era o mais forte existente no contexto histórico da época. E em que consistia esse gênero dramático? Ou qual era a sua principal proposta? Bom, a principal proposta de um gênero dramático é a dramatização, é a encenação. E como eram feitas essas encenações lá no passado? Eram as peças teatrais. Sim, o gênero dramático, ele iniciou-se com as peças teatrais. E recebeu esse nome, assim como tem um gênero dramático, gênero lírico. Eles receberam esse nome pelo pensador grego Aristóteles, pensador da época, um importante estudioso da arte também, né? E ele nomeou os estilos artísticos e dentre esses estilos, os gêneros literários, ele nomeou o gênero do teatro como um gênero dramático. Então quer dizer que drama, toda vez que a gente pensar no gênero dramático, a gente vai pensar só nas peças teatrais? Não. Não. Sabe por quê? Tudo bem que inicialmente não existia TV, nem cinema, só teatro. Então o gênero dramático concentrou-se nas peças teatrais. No entanto, à medida que fomos avançando nos tempos, o gênero literário também foi sofrendo as suas alterações. Daí, esse gênero que era preso ao teatro estendeu-se para as grandes telas do cinema. Logo depois, estendeu-se para as telas menores, as TVs. E aí, o que era para ser encenado somente nos teatros passou a poder ser encenado em outros canais ou em outros veículos de comunicação também. E sabe o que é muito interessante do gênero dramático? É que ele não obrigatoriamente fica preso à peça teatral. Aquela peça que foi escrita para ser encenada. Não. O que o gênero dramático tem? Ele tem os elementos básicos de uma narrativa. Ele tem espaço, enredo, clímax, personagem, narrador, tempo. Então, todos esses elementos básicos da narrativa também são presentes no gênero dramático. E o que essas duas coisas têm em comum? Ou em que elas se comunicam? Bom, existe aqueles textos, obviamente, que foi escrito única e exclusivamente para serem encenados. Ah, eu vou escrever uma peça teatral. Tudo bem. Mas existem também textos que foram escritos para serem somente uma obra, um livro, ou um conto, ou uma lenda, ou uma música, um poema. E aí eu resolvi usar esses textos que são narrativos e transformá-los em uma peça teatral. Pode fazer isso, Lica? Pode. Claro que pode. Por que não? Obviamente que pode. E esse gênero, ele
por se comunicar com os demais textos narrativos, ele tem essa facilidade, sabe? Assim como uma peça de teatro pode se tornar um filme, um livro pode se tornar uma peça de teatro ou um filme também. Quer ver um exemplo? O livro A Culpa é das Estrelas é um romance. Esse romance foi escrito inicialmente para quê? Era só um livro juvenil, acabou, publicou. Só que o sucesso da obra fez com que o autor considerasse a possibilidade de transformá-lo em um filme. Essa transposição ou essa transformação textual é muito comum em todos os gêneros literários. E no gênero dramático não seria diferente. À medida que a gente vai avançando nos tempos, hoje no teatro moderno, por exemplo, é muito comum pegar livros, por exemplo, A Hora da Estrela, que é um livro importantíssimo da Clarice Lispector. Vários dramaturgos já utilizaram dessa obra da Clarice para montar ali as suas peças teatrais. E tudo bem, não tem nada de errado nisso. O gênero aceita esse tipo de mudança ou esse tipo de transformação, tá bom? O importante vocês saberem do gênero dramático é que, como eu já disse, ele nada tem a ver com drama, com sofrimento, não necessariamente ele vai trazer uma história difícil, não necessariamente, tá bom? Falando do gênero dramático moderno. Mas o gênero dramático, aquele lá do começo da literatura, aquele lá do século VII, como ele era dividido, como ele dividia as temáticas abordadas nos grandes teatros. Bom, o gênero dramático, ele era dividido nas seguintes modalidades. Ele tinha uma tragédia, ele tinha a modalidade da comédia, tinha a tragicomédia e tinha a farsa. O que é cada uma dessas? Bom, tragédias são aquelas histórias que, bom, como o nome já diz, a gente pode esperar uma tragédia, né? Era a representação de um fato trágico, mas era trágico mesmo. As tragédias mais comuns ou as tragédias mais conhecidas da época eram as tragédias gregas, que baseavam em mitologias gregas. E eram aquelas tragédias bem pesadas mesmo, do tipo assim, o filho mata o pai porque ele quer casar com a mãe e ele casa com a mãe, ou a mãe dá à luz a um filho e ele sai muito feio, ela não quer que a sociedade saiba que aquele filho é dela, então ela come ele, sabe? Isso é uma tragédia grega. É bem pesado o rolê, mas existia e elas foram escritas e elas foram encenadas na época, tá bom? Aí nós temos a comédia também, era um outro estilo de teatro. A comédia era aquela preocupada com humor, como é que era a palavra? Com entretenimento mesmo, era tirar as pessoas da realidade e trazê-las para aquele contexto de riso fácil, mais leve, mais solto, né? Nós temos também a tragicomédia, que mistura os elementos tanto da comédia quanto da tragédia. Então é aquela assim, do tipo, morreu, mas passa bem, né? Eram aquelas tragédias que, por mais que tivessem elementos trágicos, de dor, de sofrimento, tinha humor também. Dava para rir da dor, rir do sofrimento. Era possível fazer isso. E, por fim, a gente tinha uma farsa. O que era uma farsa? Ou o que era uma farsa no gênero dramático? A farsa era uma peça teatral menor, de caráter ridículo, era uma crítica social, era uma denúncia à sociedade e aos seus costumes, sabe? Então, farsa, ela vem... O nome já era uma denúncia, né? E aí, a essência dos textos teatrais que compreendia a farsa era assim, era jogar na cara da sociedade as falhas da sociedade, era encenar aqueles casamentos falsos por aparência, sabe? Aquelas amizades também por aparência. Então chamava-se de farsa as peças teatrais que tinham esse teor de denúncia, de crítica social e por aí vai.
que mais vocês precisam saber do gênero dramático? Bom, vocês já sabem que o gênero dramático, ele existe aquela modalidade em que o autor senta para escrever uma peça teatral e pronto, e acabou. É uma peça teatral, tipo Romeu e Julieta, sabe? E ao mesmo tempo que ele pode construir uma história totalmente nova para compor a sua peça, ele pode também basear-se em outras narrativas, contos, lendas, letras de música, poema, não importa. Ele pode se basear no que ele quiser. Tudo pode virar drama, tudo pode virar peça teatral, desde que seja bem montado, bem elaborado. Ele tinha algumas particularidades, lógico que tinha. Por exemplo, o gênero dramático é um dos gêneros que mais demanda da coletividade. Por quê? Uma vez que uma obra foi escrita e ela vai ser encenada, dificilmente uma pessoa consegue fazer todo o trabalho sozinho. Por quê? Precisa da equipe técnica para trabalhar na iluminação, na decoração do palco, precisa dos personagens, precisa do dramaturgo, que é quem escreve a obra, precisa do diretor, que é quem dirige toda a equipe, né? Precisa de várias pessoas envolvidas. E o interessante é que na nossa sociedade hoje a gente não tem esse hábito, e é uma coisa que me deixa até bastante triste, porque eu acho que é um estilo artístico muito rico e a gente não tem o hábito de valorizar esse estilo, que é o estilo teatral. O teatro é magnífico, o cenário, a essência teatral, ela é linda, ela é incrível, tem muita coisa envolvida, tem os teatros modernos, né, que contam com a participação da assistência. Então, assim, mais do que sentar no cinema e assistir um filme e ficar assim, nossa, que legal, cheio dos recursos tecnológicos, existem os teatros que faz com que a gente, né, os telespectadores, possamos participar das obras, comunicar com os atores enquanto a peça acontece. Então, assim, de arte, falando de aspecto artístico, ele é muito envolvente. E essa descaracterização do teatro, ou desvalorização do teatro, faz com que muitos artistas importantes, artistas dedicados, bem preparados, abandonem a arte do teatro e vai para o cinema ou vai para a televisão, porque ali ele tem mais espaço para trabalhar, para evoluir, porque o cinema e a TV, de fato, são muito melhores aceitos pela sociedade que o próprio teatro. A cultura de pegar as famílias no final de semana e ir assistir uma peça teatral está reduzindo cada vez mais. Está cada vez mais distinta, né? E isso é bem triste, por assim dizer. A apostila não traz essa informação, mas o teatro, a estrutura da peça teatral, ela é muito diferente da estrutura de um texto corrente, de uma narrativa qualquer. Geralmente, quando o teatro ele é escrito, tem várias nuances, vários detalhes da estrutura teatral que precisam ser obedecidos, como, por exemplo, tem rubricas, tem apartes, que são expressões que eu tenho certeza que vocês ainda não ouviram falar. Mas eu pretendo, na próxima aula, quando eu for fazer a correção dos exercícios, explicar para vocês com mais riqueza de detalhes sobre a estrutura da peça teatral, tá bom? Porque quando a gente pega um livro, vamos pegar A Culpa é das Estrelas e fazer esse livro virar um teatro, uma peça teatral. O texto, a maneira como o texto está montado no livro, ela é completamente desfigurada para caber na maneira como deve se montar um texto teatral. E é isso que eu quero que vocês percebam. Vocês vão perceber isso nos exercícios. E aí, quando eu for fazer a correção dos exercícios, eu falo para vocês dessas características, tá bom? Então, só recapitulando rapidinho, o gênero dramático é um gênero literário responsável pela dramatização.
Ele não é drama de sofrimento, de dor, não necessariamente, tá bom? Drama vem de dramaturgia, de dramatização. Drama é uma palavra que se origina do latim, que significa a arte de fingir, de disfarçar. E é isso que os atores fazem quando estão em cena, eles fingem, eles incorporam seus personagens. E vocês precisam saber isso. Muito importante. A literatura, ela tem dessas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, eu vou ler um drama, não significa que é uma história de sofrimento. Pode ser uma peça teatral. Ou, eu vou ler um romance. Não significa que o romance é uma história de amor. Romance é o nome que se dá para aquelas narrativas mais extensas, para aquelas narrativas maiores, mais longas, mais demoradas, como, por exemplo, os livros não literários. A Culpa é das Estrelas, Harry Potter, Game of Thrones, são romances, mesmo não se tratando única e exclusivamente de história de amor, tá bom? Então a literatura, ela tem dessas nuances, e a culpa não é da literatura e também não é das estrelas. A culpa é nossa. Nós brasileiros temos essa capacidade. As palavras já existem e têm os seus significados, correto? E aí o que a gente faz? A gente usa as mesmas palavras que já existem e construímos novos sentidos para essas palavras. Então, drama e romance para a literatura não tem o significado de drama e romance do dicionário, ok? Então, vocês precisam ter essa malícia, tá bom? No mais é isso. O gênero dramático, ele tá explicado lá no assunto 8 da apostila de vocês, na página 177. Eu vou pedir que, por gentileza, façam as páginas 177 e os exercícios complementares do capítulo 9, tá? Que vai até a página 181. E aí, a semana que vem, se Deus permitir, estarei aqui para a gente poder fazer a correção dos exercícios. Podemos, talvez, quem sabe, pensar na possibilidade de fazer essa correção por meio de videochamada. Aí eu vou pedir que vocês se manifestem no grupo. Quem gostaria de ter uma videochamada fazendo a correção dos exercícios? Se for a vontade da maioria, aí eu vou atender e ainda tenho a chance de vê-los. Tá ok? No mais é isso. Beijos de luz. Se cuidem e qualquer dúvida, sabe como e onde me encontrar. Saudades de vocês.